Olá, meu amigo, minha amiga, bem-vindos ao Portal do José. Obrigado a você que está espalhado no mundo inteiro, que está fazendo aqui do nosso espaço, né? Um ambiente para você ter reflexões diferentes daquelas que são colocadas, propostas pelos meios de comunicação, que no final da história querem sonegar verdades em meio a essa crise, querem sonegar informações e querem modelar o futuro comportamental das pessoas aqui no nosso país, né? Se você chegou agora, se inscreva porque aqui vamos ter muitos assuntos que você não vê pelas grandes redes. Compartilhe nossos vídeos, dê o joinha, aquela história toda, né? Gente, tem uma frase do escritor francês Romain Rolland, ele dizia que a razão é um sol impiedoso. Olha só que frase pontiaguda, né? E como ela se presta tanto a nós que estamos aqui lutando para que o Brasil não caia em consequências, tenha consequências tão piores em relação a essa pandemia do coronavírus, e a gente está lutando contra pessoas que não têm razão. Pessoas apaixonadas, pessoas irracionais e pessoas mesquinhas que estão preocupadas com dinheiro, com seus negócios e não estão pensando no todo. Estão pensando mesquinhamente apenas em pequenas partículas nessa história toda. E aí me lembra também o conto do Machado de Assis, o alienista, que quase fez uma premonição, né? O Machado de Assis, ele quase imaginou que o Brasil poderia estar às voltas com o que está acontecendo. Nesse conto aqui, o alienista era um especialista em cuidar de alienados, né? Então o doutor Bacamarte, ele cria um manicômio no município de Itaguaí, no Rio de Janeiro, e todas as pessoas que se achavam com problemas mentais estavam sendo mandadas para lá. Em dado momento, ele mesmo reflete, né, sobre a realidade que estava acontecendo e chega à conclusão que o manicômio, a loucura, era uma ilha perdida no oceano da razão, ou num oceano da razão. Quando a gente olha o conto de Machado de Assis e olha o que está acontecendo hoje no Brasil, você fala, adivinhou, né? Porque o governo brasileiro é nossa ilha da loucura em meio ao oceano da razão. As pessoas dentro desse manicômio, cujo doutor Bacamarte, o presidente Bolsonaro é o líder maior, é aquele que junta o maior número de pessoas com transtornos mentais a seu lado, e alguns vigaristas também, né? Porque o vigarista tem essa, ele percebe que tem muita gente que não está percebendo a realidade, é ali que ele entra. Então nós estamos sendo governados por esse tipo de situação. Se eu mostrasse para algum estrangeiro, por exemplo, a figura do ministro da Economia, porque esse governo ele tem dito que ele se pauta pelo binômio de ser um governo conservador nos costumes e ser liberal na economia. Mas a união de Bolsonaro e Guedes criou uma espécie de bolsoguedismo. O bolsoguedismo é alguma coisa que reúne o pior na interpretação dos costumes ou da aplicação da moral ou do comportamento moral com o mais cruel, o mais sanguinolento, o mais destrutivo, o mais salafrárico no campo da economia. Então, esse Frankenstein econômico, esse Frankenstein político-econômico, é o que Paulo Guedes e Bolsonaro estão conseguindo propiciar para o povo brasileiro. Mas se a gente mostrar aqui esse vídeo do nosso ministro da Economia para algum estrangeiro, ele vai dizer, nossa, como é o nome desse ministro? É Mahatma Guedes? Porque ele está muito bronzeado, né? O ministro ele botou num ângulo aí, provavelmente ele deve morar numa casinha muito simples, então ele escolheu aqui um cantinho para ser gravado esse vídeo para a gente não imaginar como vive essa humilde criatura, que agora teve um lampejo comunista, um lampejo socialista de grandes preocupações com o povo brasileiro, sobretudo as pessoas mais simples. Mas vamos analisar algumas falas aqui e tentar traduzir para o seu amigo estrangeiro o que está acontecendo aqui no Brasil. Está bem bronzeadinho o nosso ministro, né? Ele deve morar numa casinha muito simples. Vamos lá. Vejam quando sofreram o choque dessa primeira onda. Depois incluímos 1.200.000 famílias no Bolsa Família para proteger também os mais vulneráveis, os desassistidos, que estavam fora dos programas sociais. Gente, olha só a crueldade. Eu tenho que traduzir para você, amigo, que não conhece a figura aqui. Isso aqui é o maior exemplo da cara de pau do comportamento psicopático e salafrárico. O psicopata é aquele cara que não consegue ter empatia
entender o que acontece com outro ser humano, né? O cara que comete um assassinato e vai comer uma pizza de noite sem remorso, sem juízo de reprovação daquilo que fez. Então, ele está dizendo aqui que está antecipando verbas para os pensionistas. Gente, mas é dinheiro que o cara já ia receber. O fato de antecipar para esse cara agora, para essa pessoa que está sofrendo algum tipo de necessidade, vai transformar o futuro dela numa situação pior, porque lá na frente ela não vai ter. O governo não está mexendo em um centavo para beneficiar essas pessoas. E quando fala que está beneficiando 1.200.000 pessoas, já eram as pessoas que estavam na fila do Bolsa Família e que não estavam recebendo porque o ministro estava sentado em cima desse dinheiro para fazer caixa para girar a economia que beneficia os seus amigos, seus sócios, os seus protegidos, os seus priorizados no meio dessa crise toda, como a gente vai demonstrar. Mas vamos ver aqui mais uma fala de Mahatma Guedes. Agora lançamos também a rede de proteção a um mar de brasileiros valentes que lutam diariamente, foram desassistidos por décadas, que são os autônomos, os informais, os brasileiros que nunca pediram nada e se defendem, vendendo mate na praia, vendendo bala no trânsito. Gente simples que trabalha todo dia para nos alimentar, para nos distrair. Gente simples que trabalha todo dia para nos alimentar e nos distrair. Que coisa fofa, né? O ministro, gente, olha, me desculpe, como diria Rubem Fonseca, para você entender o que se passa na cabeça de um criminoso, você tem que se despir da sua humanidade para você poder entender a ótica da figura, né, do criminoso, do psicopata. Esse ministro que está tendo esse comportamento bipolar, que agora virou comunista, virou socialista, preocupado com o ser humano, com o próximo, com a base da sociedade, é o mesmo ministro que estava roubando o futuro dessas pessoas com a reforma da Previdência. É o mesmo ministro que estava massacrando deficientes e aposentados, pessoas com mais de 65 anos, de famílias pobres, não querendo que o BPC fosse amplificado para essas pessoas. Então, esse ministro que fez tudo contra o cidadão brasileiro, contra o servidor público, contra o trabalhador, e ainda fica tentando, no meio dessa crise, aprovar a venda de Eletrobras, aprovar reformas de todo tipo, utilizando esse momento ainda para beneficiar ainda mais bancos, é o mesmo ministro que agora está preocupado com você, trabalhador, desempregado, você que exerce alguma atividade para distrair pessoas. Então o ministro está muito preocupado. Esse discurso do ministro, gente, ele foi vitaminado pelos grandes meios de comunicação o tempo todo, que são sócios no meio dessa desgraça toda. Não pensem vocês que os meios de comunicação estão tratando de todas as questões de forma livre, transparente e sem nenhum tipo de preocupação com a sociedade que teremos depois que passar essa crise. Eles querem manter o povo ainda alienado, sem informação, sem reflexão crítica sobre os problemas anteriores ao coronavírus, para quando essa onda passar, a opressão econômica continuar a mesma. Isso levou muitas pessoas, eu não sei como é que elas vão desfilar com a cara limpa no meio das ruas, né, a ter esse tipo de comportamento de idolatria a Mahatma Guedes. Vamos relembrar aqui. Gente, é triste, né? É triste aí, esse camarada aí, ele vai gastar uma grana depois com um psicólogo, de ter colocado a cara dele afiançando alguma credibilidade ao Mahatma Guedes, né? E para provar aqui, gente, que os temas estão sendo tratados de forma muito distorcida, o Jornal Nacional simplesmente omitiu, porque não jogou luz sobre um tema da maior gravidade, que foi a entrega de 1.2 trilhões de reais para bancos emprestarem dinheiro para o povo brasileiro, cobrando juros, para transformar essa crise numa situação intermediária, onde, ao passar essa situação, nós teremos uma nação de endividados e uma nação de bancos cada vez mais endinheirados. Vamos ver como é que o tema foi tratado aqui. O sistema financeiro brasileiro é sólido e está bem capitalizado. Roberto Campos Neto afirmou também que o Banco Central tem grande arsenal para enfrentar qualquer crise. Ele anunciou medidas para aumentar em mais de 1 trilhão de reais
o dinheiro disponível nos bancos. O maior plano de... E aí ele explica assim, de uma forma que o ser humano comum não entende, e depois dessa matéria o William Bonner simplesmente muda de assunto. Esse assunto não é aprofundado, é um assunto que está tratado assim com a maior trivialidade, sendo que é um tema da maior relevância, maior importância, e simplesmente esse assunto foi esquecido ou protegido. A gente vai jogar mais luz sobre esse tema, mas hoje não vai dar, gente, senão o programa vai ficar muito longo, né? E como eu disse a vocês que o nosso Frankenstein moral desse governo, o bolsoguedismo, ele pega o pior da moral e dos costumes. Nós vimos aqui que essa semana os templos de algumas seitas, algumas igrejas foram beneficiados por uma medida governamental. Vamos lembrar aqui do que eu estou falando. Você tem conta em que banco? No Bradesco, no Itaú, no Banco do Brasil. Eu vou lhe dar a conta desses 3 bancos. Vou dar devagarinho para você entender. Agora, lembrando, se você não sabe fazer a transferência, um filho ou uma filha... Então, vocês vejam, ele vai dar devagarinho, né? Então, o pastor aqui, ele ensina como é que o fiel que está numa situação de desgraça absoluta, o cara ainda tem que arrumar um dinheirinho para mandar lá para o pastor. E aí a gente vê o presidente da República, nos seus lampejos morais, né, beneficiando esse tipo de pastor, entre aspas, né, com essa medida aqui, decreto contorna insatisfação de evangélicos. E quem foi o autor da operação, ou das medidas, quem que pensou nessa história, quem articulou, foi o deputado Davi Soares, do DEM de São Paulo, filho de quem? Do R.R. Soares. Esse aí que explica para o fiel como é que ele pega um filho para explicar como é que pode fazer a transferência, né? Então, gente, são essas distorções, são essas maluquices todas que nos fazem ter algum tipo de depressão. Mas vamos lembrar que nós estamos ao lado da razão. E como diria Roman, né? O sol a razão é um sol impiedoso. Já estava aqui me atrapalhando com a história toda. Nosso programa é editado, gente, é assim mesmo, tá? Então, gente, um grande abraço a todos vocês. A gente termina o programa por aqui. Mande suas críticas, sugestões e ajude aqui a gente jogar o sol impiedoso, né? Sobre a irracionalidade. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau.